Boa tarde, turma. Boa noite, bom dia. Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula da disciplina superior, a última aula do curso desse semestre. A gente vai terminar a história do Brasil. Vamos começar, então, a ver a nossa querida ditadura militar. Galera, antes de começar a ditadura militar, eu gostaria de lembrar a vocês o processo que nos trouxe a ditadura militar. A primeira vez que esses militares vão tentar dar um golpe é em 54, após o suicídio de Getúlio Vargas. O que vai faltar para os militares ali? Eles têm o apoio político dos conservadores. Porém, eles não têm o apoio econômico dos Estados Unidos ainda e não têm o apoio popular. A segunda vez que os militares vão tentar dar um golpe é em 61, após a renúncia de Jânio Quadros. Certo? Ali eles já estão recebendo o apoio financeiro americano. Então eles têm apoio financeiro e têm apoio político, porém falta o apoio popular. Qual é o acontecimento em 64 que vai dar esse apoio popular aos militares? A igreja que vai organizar a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, né? É um nome fofo para uma marcha que instala o regime fofo, né? Então, temos então a instalação da ditadura militar. Então, na madrugada do dia 1º de abril, os militares derrubam João Goulart do poder e se instala uma junta militar. Correto? Tranquilo, galera? Então, a nossa ditadura vai ser feita pelos militares, porém financiada pelos americanos, tendo o apoio político dos conservadores e também o apoio popular devido ao medo de uma suposta revolução comunista que estaria sendo organizada no Brasil. Lembro aos senhores, a Revolução Cubana foi de 59. Então, a gente tem os Estados Unidos ainda tem muito viva a lembrança de uma revolução comunista dentro da América. Em 62 a gente teve a crise dos mísseis, gente. O mundo quase acabou. Então, para os Estados Unidos pensar no Brasil se transformando numa nação comunista era o fim da picada. Por isso o grande financiamento. Por isso a gente vai contar, né, com o financiamento americano. Beleza, galera? Bem, Castelo Branco. O AI-1, na verdade, não é de Castelo Branco, é da junta militar. O AI-1 é o que faz Castelo Branco ser eleito. Certo? A junta militar vai lançar o AI-1. O que é o AI-1? O ato institucional número 1. Ele vai caçar os direitos políticos e acabar com a imunidade parlamentar. Ou seja, a partir desse momento, se você disser algo no parlamento que vá contra os militares, você pode ser cassado. Ok? Depois disso, depois de caçar essa imunidade parlamentar, começar a cassação de políticos e coisa e tal, eles vão propor o nome de Castelo Branco para o Congresso como presidente. Né? Castelo Branco como presidente vai ser o nome dado pelos militares ao Congresso. Vocês acham que os caras vão votar em quem? Né? Se eu digo não para o que o militar quer, ele me caça. Ele diz que é para eu votar em Castelo Branco, com que opção eu fico? Eu posso votar em Castelo Branco e quem mais? Castelo Branco, Castelo Branco, Castelo Branco, né? Logicamente, dentre todas as opções, adivinha que eles escolheram? Castelo Branco. Correto? Castelo Branco, o que pode cair no vestibular sobre ele, galera? AI-2, AI-3, AI-4. O AI-2 é o AI que vai implantar o bipartidarismo. O bipartidarismo será assim, ó. Todos os partidos são fechados e são criados dois. A Arena, que é o partido dos militares. O partido que vai dizer o quê? Sim. Sim para quê? Para tudo que os militares quiserem. Qualquer coisa que os militares querem, a Arena diz sim no Congresso Nacional. E a gente tem o MDB, o Movimento Democrático Nacional, brasileiro, desculpa. É o partido seu, a Arena diz sim, esse aqui diz o quê, galera? Sim, senhor. Sim, senhor. O que eu tô querendo dizer com isso, rapaziada? Que a gente não tem uma oposição de fato, porque se o cara diz não é cassado, o AI-1 já garantiu isso. Então, na verdade, o bipartidarismo, ele é criado, porém, a oposição é silenciada pelo AI-1. O AI-2 cria um partido de oposição, porém o AI-1 garante o silêncio dele. Mas mesmo assim, durante as primeiras eleições para governador, todos os populistas acabaram entrando no MDB. Jânio Quadros, João Goulart,
Juscelino Kubitschek, e o MDB teve uma grande vitória nas primeiras eleições diretas para governadores após a ditadura militar. O que o governo vai fazer? Vai lançar o AI-3, que vai criar os governadores e os prefeitos biônicos. O que são governadores e prefeitos biônicos? São governadores e prefeitos indicados pelo presidente. Não tem mais eleição direta para governador, gente. Como o povo não soube votar, né, votou no MDB, os militares disseram, a gente deixou vocês votar, vocês mostraram que não sabem votar, então a gente escolhe para vocês. Correto? Então os governadores passaram a ser indicados pelo presidente, assim como os prefeitos das capitais, das cidades fronteiriças ou cidades que representavam de alguma forma, tinham alguma importância para a segurança nacional. Certo? Então, o AI-3 vai lançar justamente os governadores e prefeitos biônicos. O AI-4 vai lançar uma nova Constituição, a Constituição de 67. Essa Constituição, ela legitima a ditadura militar, né? Vai tornar a ditadura constitucional. Show de bola, galera? Então vamos dar uma olhadinha, vamos repetir rapidamente. O AI-1 é da junta militar, acaba com a imunidade parlamentar, acaba com os direitos políticos. O AI-2 cria o bipartidarismo. O AI-3, governadores e prefeitos biônicos. E o AI-4 vai criar a nova Constituição. Dúvidas, meus amores? Vamos nessa então. A ditadura começa a ficar interessante da gente estudar a partir do governo de Costa e Silva. Por quê? Porque aqui começa a oposição. Essa oposição, a princípio, será feita pelo movimento estudantil e pelo movimento operário. Ou seja, eu vou ter passeatas estudantis e greves operárias. Ok? Numa passeata estudantil em protesto ao fechamento do Calabouço, que era o restaurante universitário do Rio de Janeiro, há o primeiro grande confronto entre estudantes e militares, né, e policiais, e a gente vai ter a morte aí do primeiro estudante pela mão dos militares. Correto? Mas sabe o que essa oposição gerou, galera? Então os caras começaram a fazer o movimento estudantil, os caras começaram a fazer o movimento operário, começou de fato uma oposição. Muito por causa da crise econômica que não tinha sido resolvida ainda. Já falando sobre isso, a ditadura militar vai ter 3 fases econômicas bastante distintas. A primeira é a estagnação, a segunda o milagre econômico, que a gente já vai discutir, e a terceira a crise. Por que a primeira eu chamo de estagnação? Crise estava, crise permanece. Para não ter crise, milagre e crise, a gente chama de estagnação, milagre econômico e crise. A estagnação, até para você ter claro que a crise, a princípio, né, essa crise econômica que vai ter no começo da ditadura militar, ela foi gerada não pelos militares, mas sim por JK, Jânio e Jango. Ok? Tranquilo, galera? Então tá. Mas vocês sabem por quê? O que os militares fizeram quando começou isso aqui? Endureceram de fato o regime, lançando o que a gente chama de AI-5. O ato institucional número 5, lançado em 68. Esse é o AI do vestibular, certo? 90% das vezes que cai AI no vestibular, cai o AI-5. Esse aí, ele faz 2 coisas bastante importantes. Ele fecha o Congresso e suspende o habeas corpus. Fechar o Congresso foi complicado, certo? Mas você já tem um Congresso que não pode dizer não. Agora, a suspensão do habeas corpus... Gente, para que o habeas corpus serve? Eu posso te acusar de, sei lá, cara, você roubou um banco. Eu vou te prender. Eu posso agora te catar e te prender porque eu estou dizendo que você roubou um banco, sim ou não? Por quê? Porque você usou o habeas corpus. Você diz o que? Não, calma aí, eu tenho direito de responder em liberdade. Você tem que provar que eu sou culpado para me prender. Não é isso? Você não tem que provar a sua inocência. Eu que tenho que provar a sua culpa se eu quero te prender, correto? Quando eu suspendo o habeas corpus, galera, eu primeiro prendo para depois julgar. E lá dentro do DOI-CODE, eu vou fazer você dizer que é o Papai Noel, filho. Correto? Eu te bato, eu te torturo e eu faço você assumir qualquer crime que eu queira. Entende o que eu estou dizendo, galera? Entendeu? Então a suspensão do habeas corpus, ela foi extremamente complicada. Certo?
E gerou, sim, um endurecimento ainda maior de quem? Da oposição, que vai começar o movimento guerrilheiro. Aí a gente vai ter guerrilhas tanto rurais quanto guerrilhas urbanas. Guerrilhas rurais como o Araguaia, como a guerrilha de Lamarca. Guerrilhas urbanas como a ALN e o MR8. Certo? Quando dizem, Dilma assaltou banco, pegou em arma. Gente, a Dilma pegou em arma para quê? Para lutar contra essa ditadura. A Dilma assaltou banco para quê? Para conseguir dinheiro para comprar arma para lutar contra essa ditadura. Então, na verdade, eu não estou dizendo que fazendo propaganda pró-Dilma, né? Até porque tá até difícil fazer, né? Mas assim, o que eu estou querendo dizer é que quando você acusa esses caras, né, José Genuíno, Dirceu, Dilma, de serem bandidos porque lutaram nas guerrilhas, na verdade eles lutaram aqui para que você tivesse o direito de votar. Claro, uma vez no poder, aí a coisa mudou de figura, né? Como já dizia um camarada chamado Montesquieu, todo homem que tem o poder tende a abusar dele, né? Então os caras eram muito legais até chegar no poder. Aí chegaram no poder e agora estão presos porque fizeram coisas antidemocráticas, antes da democracia que eles tanto lutaram para devolver ao Brasil. Ok, galera? Entenderam os grupos guerrilheiros? Gente, quando aparecem os primeiros grupos guerrilheiros, aí a ditadura bota para quebrar. E coloca em ação um pesado aparelho repressivo, com DOPS, DOI-CODE, SNI, censura prévia. É uma desgraça, certo? Gurizada, o SNI, o Serviço Nacional de Informação, ele fazia o quê, cara? Ele procurava informações sobre qualquer tipo de movimento de articulação contra o regime. Uma vez que esses caras eram encontrados, eles eram levados aos porões do DOI-CODE, aonde eram interrogados. Daquela forma que a gente sabe que os interrogatórios eram feitos, né? Interrogatórios delicados, sutis. Você chega lá, eu te ofereço um chá com bolacha, né? Você sabe que não foi bem assim que a banda tocou. Rock and roll, galera? Então, entenda. Costa e Silva tem início da oposição, sai o AI-5, em resposta ao AI-5 começa uma oposição mais pesada e aí a ditadura endurece de vez. Aqui começa de fato o chumbo, né? A parte dos anos de chumbo da ditadura militar. Costa e Silva e Médici, os dois juntos foram os caras do rock and roll de fato da ditadura militar, né? São os dois linha dura. Show de bola, galera? Dúvidas? Entenderam isso aí? Vamos lá? Partiu então. No governo Médici, a gente vai ter uma diminuição bastante grande nesse movimento de oposição. Quem é que me explica por quê? Por que a gente vai ter a diminuição da oposição? Por dois motivos muito claros. Primeiro, que a gente vai ter um milagre econômico brasileiro, que eu já vou explicar para vocês o que é. E segundo, que o que eles fazem com os grupos guerrilheiros? Desarticulam esses grupos, certo? Ou seja, eles matam todo mundo. Depois que eles matam todo mundo, não tem mais oposição. Deu, acabou. Simples assim, certo? Mas, galera, vamos ver o que foi esse milagre econômico brasileiro. Gente, no começo dessa aula, quem eu disse que estava mandando dinheiro para o Brasil e financiando essa ditadura? Estados Unidos. Galera, o FMI, nesse período, estava emprestando dinheiro para o Brasil com um jurinho desse tamanho. Aí vai aparecer um camarada bastante interessante chamado Delfim Neto, o ministro do Planejamento do governo Médici. E Delfim Neto, ele começa a pegar esse dinheiro, pegar dinheiro emprestado e aplicar na infraestrutura brasileira. Durante os governos Médici e Geisel, são feitos mais de 70 estatais, certo? Grandes rodovias, grandes obras públicas, ou seja, a gente vai ter um crescimento bastante grande da nossa infraestrutura, certo? Não é à toa que em 70, 71, 72, 73, o Brasil vai crescer sempre acima dos 10% e vai se tornar a 8ª maior potência econômica do mundo, certo? Agora, esse milagre econômico é muito interessante que você perceba o seguinte, ó. Tu tem a elite, a classe média e a população mais pobre. O que aconteceu entre 70, 71, 72, 73 com a elite? Teve um crescimento econômico bastante grande. A classe média não cresceu, mas não diminuiu o seu poder econômico. E o pobre, galera, adivinha o que aconteceu com o pobre? Ficou ainda mais pobre.
Ou seja, o milagre econômico brasileiro, embora tenha feito do Brasil a 8ª maior potência econômica do mundo, alargou o abismo social que separa ricos e pobres. Agora, era tanta propaganda dizendo que estava tudo bem, que era incrível ser brasileiro, Brasil, ame ou deixo, Brasil, esse país ninguém segura, nós fomos tricampeões, estava tudo dando certo, era tanta propaganda que até o próprio pobre achava que estava melhor. Né? Você diz tanto para ele, você está bem, mas eu não tenho comida, mas você está legal, mas a minha filha está morrendo de fome, mas está tudo bem, e o cara acaba acreditando. Agora, para o pobre que não acreditava, Delfim Neto tinha uma explicação muito interessante. O bolo precisa primeiro crescer para depois ser dividido. Então ele dizia o quê? Primeiro vamos deixar a elite ganhar bastante dinheiro. Depois a gente divide esse dinheiro com os pobres. Coitados dos pobres, né, cara? Estão até hoje com um pratinho esperando a migalhinha que cai da mesa do rico e não chega nada para ele, né? O pedacinho do bolo que cresceu até hoje não chegou na mesa do pobre. Maravilha, galera? Então que fique claro, foi um milagre econômico que ficou restrito à elite. Agora, qual foi o grande problema? Em 73, a guerra do Yom Kippur. Fez o quê? O preço do barril de petróleo disparar. Gente, Estados Unidos importa petróleo, sim ou não? Sim. Então ele passou também a importar o petróleo muito mais caro. Você acha que ele ia levar esse prejuízo sozinho, sim ou não? Não. Então o que os Estados Unidos fez? Aumentou os juros dos empréstimos internacionais. Então o jurinho que era desse tamanho, passou a ser um jurão desse tamanho. Certo? Na época o Brasil importava 80% do petróleo que consumia. Meus amores, eu pergunto a vocês. Qual a opção que o governo teve? Ele tinha duas opções. Quais? Acredita que a crise do petróleo é passageira, não desacelera, continua pegando dinheiro e continua investindo. Certo? Porque essa crise vai passar logo, não vale a pena a gente desacelerar a economia. Ou usa a tática do puta que pariu, pisa no freio, né? Pufo, pisa no freio, espera para ver o que vai acontecer, para de investir, espera para ver o que vai acontecer, para tomar alguma decisão. Qual foi a opção que o Brasil teve? Toca, né? Essa crise vai ser passageira. Vamos lá, vamos continuar pegando dinheiro e continuar investindo. Acontece que a crise não foi passageira. E o que era o milagre econômico brasileiro se transformou na ruína econômica do país e fez a década de 80 ser conhecida como década perdida. Ok? O que aconteceu? A gente continuou importando, pegando dinheiro, importando petróleo. Ok? Só que a gente não conseguia mais pagar nem os juros da dívida. O que acontecia então? Cada vez que a gente não conseguia pagar os juros, a dívida aumentava. E a gente não só não pagava os juros, como ainda fazia novos empréstimos. Geisel, o presidente que vem depois de Médici, merece ser ordenhado daquela boi de teta. Aquele bicho lá é um monstro. Né? Dentro desse cenário que eu acabei de contar para vocês, o cara fez Itaipu, o cara fez Transamazônica, fez as obras faraônicas. Certo? Logicamente que a partir de 79, a nossa situação econômica vai ser deplorável. A nossa inflação vai bater um recorde atrás do outro na década de 80. Certo? Então, aqui fica muito definida aquelas três fases que eu falei. A estagnação, que era a crise oriunda do governo JK, né? JK, Jane e Jango. Aí tu tem o milagre econômico brasileiro, que é isso aqui, que foram 4 anos de crescimento muito grande. E nós temos a última fase, que é a crise. Correto? Gerada por quê? Pela alta da inflação, devido ao aumento dos juros internacionais. Show de bola, galera? Entenderam o milagre econômico brasileiro? Agora presta atenção. Quando o milagre econômico brasileiro acaba, o pobre fica mais pobre? Olha, cara, ele já está no inferno, né? Ué, para ele abraçar o capeta não custa nada, né, velho? Pronto, tá aqui, né? Tá com problema, o problema continua. A classe média perde um pouco de dinheiro. Agora, quem vai perder bastante dinheiro com essa brincadeira? Quem subiu mais, né? A elite vai perder bastante dinheiro. A elite vai perder dinheiro. Você acha que a elite vai continuar apoiando a ditadura militar? Se ela está perdendo dinheiro? Nunca, né?
Então, o fim do milagre econômico brasileiro, em 73 para 74, é o responsável real pelo início do processo de reabertura. Porque é aí que a elite começa a dar porrada na ditadura. Elite essa que apoiou e financiou essa ditadura nos primeiros anos. Show de bola, galera? Tranquilo, coisa mais querida? Então vamos lá. Toca o baile. Bem, como eu falei para vocês, a reabertura vai começar com Geisel. Geisel vai continuar fazendo grandes obras públicas. Vai continuar contraindo muitas dívidas. E vai ser um dos responsáveis pela desgraça econômica da década de 80. O processo, quando cai Geisel e Figueiredo, geralmente cai em coisas relacionadas ao processo de reabertura. Então vamos dar uma olhada. A gente vai ter aí o pacote de abril, que é o início desse processo, na verdade, né? Porque ele vai garantir a parte da segura para os militares. Porque ele vai lançar uma coisa chamada maioria de 2/3 e vai lançar uma coisa chamada senadores biônicos. 1/3 do Senado era biônico. Entendam o que eles vão fazer. Eles vão acabar com o bipartidarismo. Certo? Então, assim, ó, a Arena vai se transformar no PDS. Ok? O MDB vai se transformar em PMDB, PDT, PT, PL, PDT. Com o fim do milagre econômico brasileiro, o MDB passou a ter mais força que a Arena. Com o fim do bipartidarismo, então aqui a oposição tem mais força. Com o fim do bipartidarismo, qual se torna o partido mais forte do Brasil? O PDS. Entende? Não entenderam por quê? Porque houve o quê? Uma divisão do MDB em várias forças distintas. E a Arena manteve-se praticamente como PDS. Ok, galera? Tranquilo? Entenderam isso? Rock and roll? Meus amores, presta atenção. Outra coisa que eu falei é que ele criou a maioria de 2/3. Agora, para qualquer lei ser aprovada, ela precisaria não de 50% mais 1, e sim de 2/3. Qualquer lei para ser aprovada. E lançou também 1/3 do Senado biônico. Ou seja, 1/3 dos senadores seria escolhido. Você acha que eles vão escolher senadores do PT? Você acha que eles vão escolher senadores do PDT? Ou você acha que eles vão escolher senadores do PDS? Então a gente já sabe que 1/3 está aqui. Gente, qual a lei que será aprovada, né? Lembra que eu falei de segura? Reabertura segura. Qual lei será aprovada sem o consentimento dos militares? Nenhuma. Porque por mais que a oposição tenha 50% mais 1, a maioria de 2/3 garante que os militares só aprovem o que ela quer. Entenderam isso, galera? Show de bola? Então vamos lá. No Figueiredo eu vou ter a anistia. Anistia ampla, geral e restrita. Isso é legal ou não é? Sim ou não? Galera, fala comigo, pelo amor de Deus. Sim ou não? É legal ou não? Uma anistia ampla, geral e restrita. É. Não, não é legal. Todo mundo achou que legal, então todo mundo foi anistiado. Não, inclusive quem torturou durante a ditadura. Por exemplo, qual é o seu nome, meu amor? Maria, lembrei. Maria, tá? A Maria, ela foi presa no doicode, né? Torturaram, bateram, estupraram, deram choque, o diabo 4. Sabe quem foi? Eu. Certo? Depois da anistia ampla, geral e restrita, você vai me encontrar na rua. Você vai poder correr para a polícia e dizer, ó, aquele cara ali foi o cara que me estuprou? Vai sim ou não? Não. Porque eu também sou anistiado. Eu, o torturador, também sou anistiado. Então a anistia vale tanto para os militares quanto para a oposição. Então não são só os presos, os exilados políticos que podem voltar para o Brasil, ó que lindo. Não, os militares também ficam isentos de qualquer crime político que tenham cometido. Ok? Maravilha? Aí vai começar, com essa reabertura, vai começar uma reação da linha dura. Os caras, a linha dura dos militares, né? Que não queriam a reabertura. Os caras vão colocar bombas em banca de jornal,
bombas em mecanismos de comunicação, de imprensa, coisa e tal. E a principal ato contra a reabertura foi o atentado do Rio Centro em 81. Vocês já ouviram falar disso? Em 81, ia ser feita uma grande festa em homenagem ao Dia do Trabalho no Rio de Janeiro, no Rio Centro. E os militares armaram o maior esquema, né, a linha dura desses militares, né? Isso aqui, galera, isso aqui não é governo, tá? E são grupos, como se fossem os guerrilheiros, que lutavam contra a ditadura, só que esses grupos, eles lutam a favor da manutenção da ditadura, ok? Os caras fizeram o quê? Botaram bomba embaixo do palco, botaram bomba na subestação elétrica que alimentava o Rio Centro, arrumaram um esquema para trancar as portas do Rio Centro e iriam dar início a isso explodindo um carro no estacionamento do Rio Centro. Só que o que aconteceu? Quando os caras estavam indo levar o carro para o estacionamento, o camarada que estava mexendo na bomba e fazendo a bomba fez alguma jaguarice e a bomba explodiu antes de entrar. Então os caras explodiram antes de conseguir entrar no Rio Centro, por isso esse atentado não deu certo. Agora, se desse, ia ser um atentado bastante violento. Galera, as diretas já, vamos lá, rapidinho. Isso aqui, as diretas já, é o nome que a gente dá para votação da emenda Dante de Oliveira. A emenda Dante de Oliveira propunha eleições diretas para presidente, já na eleição ali de Tancredo, ok? Foi um baita movimento político, milhares, milhões de pessoas foram às ruas, artistas, políticos, todos, né, foram para palanques fazer discursos em defesa das eleições diretas, já. Foi aprovado ou reprovado? Reprovada. Ué, a oposição não tinha maioria no Congresso, sim ou não? Sim, porém não tinha o quê? 2/3. Teve 50% mais um? Teve, mas não teve 2/3. Então a emenda da Dante de Oliveira não foi aprovada. E foi eleito de forma indireta o presidente Tancredo Neves. Tancredo Neves foi eleito, então, de forma indireta, como o primeiro presidente do período que a gente chama de Nova República. Tancredo Neves governou por quanto tempo? Nenhum. Morreu antes de assumir. E a história desse... Tem uma lenda que é muito engraçada, que diz assim, Tancredo ele foi primeiro-ministro do parlamento em 61, ali, 63, foi ministro de Getúlio Vargas, teve junto no governo JK, era aliado de João Goulart, né, queria ser o presidente quando teve o golpe militar. Aí reza a lenda que um pouco antes dele assumir, ele deu um discurso onde ele falou, agora nem Deus me impede de ser presidente. Aí o Deus foi lá e bufo, ó. Pau, negão, impeço sim, Kamehameha em você, ó, bufo, tá? Então a gente vai ter quem? Esse fofo do Sarney, né? O Sarney, gente, pasmem, o cara era o presidente do PDS, certo? Saiu do PDS, criou uma coisa chamada Frente Liberal, que depois vai criar o partido da Frente Liberal, né? Criou uma coisa chamada Frente Liberal, entrou no PMDB e virou vice de Tancredo. Tancredo morreu, Sarney, o cara que votou contra a emenda da Dante de Oliveira, o cara que sempre apoiou os militares, se tornou o ícone da Nova República, da democracia. Né? Isso é patético. Né? Poucas pessoas eu gostaria de ver a no inferno. Vamos lá. Gurizada, presta atenção. Sarney é o cara que vai ser responsável por uma... Quer dizer que Sarney é responsável é um pouco de sacanagem. Eu não gosto dele, mas eu não posso também dizer que ele é o responsável pela hiperinflação, quando os militares armaram esse esquema para que ele caísse. Né? Então, assim, a gente vai ter hiperinflação, uma inflação acumulada que vai passar os 2.000% entre o ano de 89 e 90. Também a marca deles são planos econômicos falidos, plano cruzado 1, plano cruzado 2, plano Bresser, plano Verão. Mas é no governo, durante o governo de Sarney, que a gente vai ter a elaboração, a promulgação da Constituição Cidadã, que é a Constituição de 1988. Ok? Collor, ele vai introduzir no Brasil o neoliberalismo, certo? Ou seja, ele vai começar as privatizações.
é comum o vestibular colocar as privatizações no Brasil tiveram início com Fernando Henrique Cardoso. Errado, começa com Collor. Certo? Se intensifica durante o governo de FHC. O plano Collor, ele faz o quê, gurizada? Ele confisca todas as poupanças. Né? Um plano da ministra Zélia Cardoso de Mello, né? A esposa do Chico Anísio, né? Fez uma piada sem graça aqui e confiscou, então, todas as poupanças dos brasileiros. Né? Ele vai ser indiciado no esquema PC, né? Um esquema de desvio de verbas, esquema Paulo César Farias, vai ser denunciado à Veja por seu irmão. Vocês sabem por que o irmão de Collor denunciou Collor? Porque ele descobriu que Collor estava tendo um affair com a esposa dele. Ou seja, Collor estava, né, como é que é, ó, tchuc-tchuc-tchuc com a própria cunhada, né? Imagina, se o cara fazia um negócio desse com o irmão, imagina que não ia fazer com a gente, né? Pô, pois é. Então, Pedro Collor denunciou, né, tu fez isso com a minha irmã, agora eu faço com a minha esposa, eu faço isso com você. Pronto. Foi lá, denunciou ele na Veja, e ele sofreu um processo de impeachment. Como é o novo movimento popular que vai gerar esse impeachment? Os caras, pintada. Show de bola, galera? FHC, não, antes aqui. Itamar vai ser o cara que vai assumir depois do impeachment de Collor. E o que ele faz de importante? Ele nada, quem faz é FHC. Certo? Mas FHC era o ministro dele. E o ministro que cria e implanta o Plano Real. Então, o Plano Real é instalado no governo Itamar. E faz de FHC o próximo presidente do Brasil. Porque finalmente ele conseguiu combater a inflação. O Plano Real deu muito certo nessa questão de combate à inflação. Uma inflação que estava ali 2.000% ao ano, ela vai cair para praticamente, né, zero. A gente vai ter aqui também a intensificação do neoliberalismo no Brasil através das privatizações e também uma série de escândalos de corrupção, compra de votos, para conseguir aprovar o que a gente chama de reeleição. O governo Lula, ele já é marcado pelo assistencialismo, Bolsa Família, Bolsa Gás e por aí vai, certo? Bolsa Fome Zero, aquela coisa toda, né, que muita gente critica e outras defendem, mas para a gente pouco importa isso, o importante é saber que ele existiu, certo? É uma liderança, Lula vai ser marcado, né, como um dos homens mais influentes do mundo e vai ser uma grande liderança. O Brasil e a Índia vão liderar aí, então, como Lula, né, vai aparecer como uma das principais lideranças do Brasil, na ONU, no mundo e coisa e tal. Show de bola, galera? Tranquilinho? Encerra aqui o conteúdo de História do Brasil. O conteúdo de História Geral a gente já encerrou na aula passada. Amanhã a gente se vê no aulão, certo? Mas desde já eu quero desejar a todos vocês excelentes estudos e uma excelente prova do vestibular esse final de ano. Ok, galera? A gente vai estar torcendo por vocês. Um beijo, tchau.